Hoje nós temos o prazer de receber a médica oncologista Ana Cláudia Embaçaí, de Sá Bittencourt Câmara. Esse convite ele foi feito numa parceria com o NUST e o programa de pós-graduação em pesquisa clínica e translacional, aqui do IGM, como uma ação como uma das ações, né, para discussão sobre o câncer de mama, que no Outubro Rosa se torna mais intensa. Então, é um prazer ter a Ana Cláudia aqui com a gente para discutir esse tema. A Ana Cláudia ela é graduada em Medicina pela Escola de Medicina e Saúde Pública da Bahia, fez residência em cirurgia geral no Hospital Ananeri e especialização em mastologia pelo Hospital Aristides Maltês. Hoje, ela é chefe do serviço de mastologia do Hospital Aristides Maltês, onde coordena residência médica e especialização em mastologia. Desenvolve atividades em pesquisa e trabalha como cirurgiã mastologista. Coordena o serviço de mastologia dos centros médicos da Promédica. E é mestranda no curso de pós-graduação em pesquisa clínica e translacional, aqui da Fiocruz Bahia, nos dando o prazer de participar dessa conversa sobre o câncer de mama, com o tema A Jornada da Paciente com Câncer de Mama. Muito obrigada, Ana Cláudia, por aceitar esse convite. É um prazer, especialmente por você ser uma aluna aqui do nosso curso. Obrigada. Bom dia, obrigada, Eugênia, obrigada pelas palavras. Eu que agradeço um honroso convite para estar aqui hoje nessa instituição tão renomada, que eu estou tendo o privilégio de ser aluna do mestrado profissional de pesquisa clínica e translacional em oncologia. E nesse mês do Outubro Rosa, para falar de um tema tão relevante, que é o câncer de mama, a neoplasia maligna que mais acomete, mais mata mulheres. E esse mês é o mês da conscientização sobre esse tema e que a gente aproveita para trazer informação de qualidade para ajudar no conhecimento e no enfrentamento dessa doença. Então, eu vou falar um pouco sobre a jornada da paciente com câncer de mama. Vai ser uma palestra leve, é um tema muito vasto, com muitas informações, muitos estudos, e a gente vai falar desde os dados epidemiológicos, rastreamento, diagnóstico até o tratamento. Onde é que eu passo? É com... Ah, aqui. Um minutinho aqui para a gente passar. Aqui, na setinha? Então, o câncer de mama é uma doença heterogênea e tem várias apresentações possíveis. E nós sabemos que 1 em cada 8 mulheres desenvolverá a doença ao longo da vida. Aqui são dados do câncer de mama no Brasil e no mundo, para vocês terem uma ideia da estimativa de casos novos de câncer de mama para o ano de 2020 no mundo, em ambos os sexos, em todas as idades, e ele está aqui no topo, junto com o pulmão. E aqui no Brasil também são esperados mais de 73 mil novos casos de câncer de mama para o ano de 2000, para o triênio de 2023 a 2025. Essa neoplasia responde por 1/4 de todos os cânceres de mama, de cânceres em mulheres, com a localização aqui, a primária, mama feminina, em cerca de 30%. E por que esse aumento de incidência? A gente vem observando o aumento da incidência muito por conta das mudanças demográficas e sociais, e também isso tem referência ao papel da mulher. Então, o que é que tem acontecido? Uma queda da fecundidade, um adiamento da maternidade, mudanças no padrão alimentar, sedentarismo e aumento da obesidade, generalização do uso da pílula e uso indiscriminado de terapia hormonal na pós-menopausa. Esses são todos relacionados a fatores de risco do câncer de mama, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. E como é que está o câncer de mama na Bahia? Eu trouxe aqui para vocês uma pesquisa, um grupo de pesquisadoras que trabalha com câncer de mama, com foco mais nas desigualdades sociais. Eu convido a todos a conhecer o vídeo sobre esse trabalho, é o Welsa Brasil, é um boletim de saúde e câncer de mama. E como foi essa pesquisa que elas fizeram? Elas foram convidadas a trabalhar esse estudo longitudinal de saúde do adulto, é uma coorte
onde se fala muito, se trata de doenças crônicas, e não tinha ainda foco em câncer. E aí, essas mulheres passaram a pesquisar o câncer de mama e fizeram esse estudo com mulheres do ELSA, 675 servidoras públicas da Universidade Federal da Bahia, residentes na Bahia, com idade entre 50 e 69 anos, que realizaram mamografia, exame clínico e uma entrevista com perguntas sobre fatores de risco e a utilização de serviços de saúde. E esse grupo foi comparado com o grupo de mulheres usuárias de serviços de rastreamento do câncer de mama do SUS, daqui da Bahia também. E o que é que elas encontraram? Eu trouxe só alguns dos resultados desse estudo e foi observado que as mulheres do ELSA, elas tiveram mais fatores de risco. Vamos pensar que eram mulheres funcionárias públicas com um grau de escolaridade alto, residentes na capital. Então, o que é que se observou? Que cerca de 30% dessas mulheres do ELSA tiveram filhos depois dos 30 anos, enquanto que 40% das mulheres do grupo do rastreamento da CESAB tiveram filhos antes dos 20 anos. Lembrar que aqui tem mulheres que moram no interior também, e na capital, mas muito no interior e na zona rural. Também em relação ao tempo mediano de amamentação, 10,5 meses das mulheres que moravam na capital, e 27,5 meses com as mulheres no interior, ou seja, o dobro. E a gente sabe que a amamentação é um fator protetor para o câncer de mama. E eu lembro aqui a importância da amamentação, do aleitamento materno, para tantas outras importante também para o bebê, para a mulher, para a relação mãe e filho. Então, assim, isso chama atenção para incentivar medidas de incentivo mesmo ao aleitamento. E, além disso, o que é que a gente se observou também? Mulheres usuárias dos serviços públicos do SUS, eles tiveram mais problemas com acesso à mamografia e serviços diagnósticos. Isso é um ponto muito delicado, a questão do acesso ao exame. A gente sabe que tem mamografia, que tem mamógrafo no país, tem mamógrafo aqui, mas essas mulheres não chegam, né? Nosso estado é enorme, e precisa se pensar num fluxo para que elas cheguem à realização desse exame, que a gente sabe que salva vidas. Então, 54% dessas residentes na zona rural nunca fizeram uma mamografia. Lembrar que todas essas mulheres desse estudo estavam na idade de rastreamento, entre 50 e 69 anos. E quando a gente olha aqui para as residentes da capital, só 2% nunca fizeram mamografia. E quais são os fatores de risco que a gente conhece sobre o câncer de mama? Então, o primeiro deles é o gênero. A mulher que tem um risco muito maior, é a mulher que desenvolve a mama, e os homens, eles têm essa doença de uma forma muito rara. Um caso de homem para cada 100 casos em mulheres. A idade também é um fator importantíssimo. A gente sabe que o risco aumenta com a idade. É muito raro um câncer de mama numa mulher de 20 anos e muito incomum abaixo dos 30 anos. E a gente sabe que a incidência vai aumentar drasticamente após os 40 anos, sendo que a grande maioria dos casos vão ocorrer em mulheres acima dos 50 anos. Os fatores também de risco dessa doença são relacionados à exposição a altos níveis de estrógenos. Então, quais são as situações de maior risco? A idade da menarca, quando ela é muito precoce, e a menopausa muito tardia, ou seja, uma exposição longa ao longo da vida aos estímulos hormonais, assim como também não ter filhos, as nuligestas, ou deixar para engravidar mais tarde, após os 30 anos. A obesidade após a menopausa, que a gente sabe que tem impacto, e a terapia de reposição hormonal indiscriminada. A gente sabe da importância da terapia de reposição hormonal, mas a gente tem que entender que ela deve ser feita criteriosamente e sempre acompanhada por um especialista. Então, em contrapartida, estão aqui as situações de proteção. Então, para quem começa a menstruar mais tarde ou para de menstruar mais cedo, ela está em uma situação de proteção, assim como quem tem seus filhos, constitui sua prole numa idade mais jovem e amamenta, como a gente comentou naquele estudo do ELSA. Outros fatores de risco estão relacionados à alta densidade mamográfica, que eu vou exemplificar,
E a situação de radioterapia na região do tórax durante a puberdade. São pacientes que receberam tratamento para a doença de Hodgkin em idade muito jovem. Aqui nessa ilustração, nós vemos aqui as imagens da mamografia, a classificação da densidade mamária em A, B, C e D, onde nós vimos aqui uma mama quase toda lipossubstituída para uma mama extremamente densa. E a gente sabe que isso aqui impacta no risco para desenvolver o câncer de mama. O risco familiar também tem importância para o desenvolvimento do câncer de mama. Mas vamos pensar que mais de 85% das mulheres com história familiar não vão desenvolver câncer de mama. E quando o diagnóstico materno, que a gente tem que pensar que não é qualquer parente que vai impactar, são os parentes em primeiro grau. Mas mesmo em primeiro grau, se esse diagnóstico ocorrer no lado materno, após a menopausa, a gente observa que isso não tem uma alteração tão importante no risco, esse risco não é de forma significativa. E os cânceres que realmente vão impactar no aumento do risco são os cânceres hereditários, mas eles respondem apenas por 5 a 10% dos casos. E os genes que estão mais relacionados ao câncer de mama hereditário são o BRCA1 e o BRCA2, principalmente, o TP53, o SHEC2, o PTEN, entre outros. A mutação mais comum, como eu falei, é a do BRCA1 e 2, e esses casos, o câncer de mama ao longo da vida, ele é de 40% a 80% maior o risco. E essa mutação também aumenta para o câncer de ovário. E como é que a gente identifica quem são essas mulheres? É muito importante quando a gente está numa consulta, quando a gente colhe a história familiar, tentar identificar se realmente aquela história familiar tem impacto ou não, porque se houver, existem medidas que são estratégias dirigidas para essas pacientes de alto risco. Então, chama atenção para esses casos quando você tem 2 ou mais indivíduos do mesmo lado da família, com o mesmo tipo de câncer, ou relacionados à doença hereditária, como exemplo, mama e ovário. Quando você tem um diagnóstico de pelo menos um indivíduo em idade não esperada, então acontece uma jovem, como às vezes eu me deparo, de 20 e poucos anos, e é o primeiro caso da família. Essa família precisa ter um olhar atento, considerando a população geral. Ou dois tumores primários em um mesmo indivíduo, quando ela já abre o caso com um câncer de mama bilateral ou um câncer de mama e ovário. E um caso pouco usual, que é a situação do câncer de mama em homem. E como é que a gente pode prevenir essa doença? Então, as estratégias de prevenção primária, hoje a gente já tem isso bem estabelecido e a gente consegue diminuir a chance em até 28% de desenvolver câncer de mama com algumas medidas comportamentais, como controlar o peso, evitando a obesidade, especialmente após a menopausa, manter uma alimentação saudável, rica em frutas, verduras e legumes, evitar condimentos, alimentos processados, praticar exercício físico regularmente, aqui a recomendação é 150 minutos por semana de atividade física, não fumar, consumir o mínimo possível ou nenhuma bebida alcoólica. Recentemente, eu assisti uma palestra que ela fala que essa medida seria em torno de 10 gramas e que um drink de álcool tem em torno de 14 gramas. Ou seja, para câncer de mama, essa tolerância é zero. Mas é claro que, assim, eventualmente, socialmente, ficar atento e alerta para não fazer disso um hábito. Amamentar sempre que possível, então, quando constituir a prole, estimular a amamentação, e a terapia de reposição hormonal só sob controle médico e por um tempo limitado, porque a gente sabe que o tempo que você vai usar o hormônio também vai aumentar mais o risco do câncer de mama. Mas existem as medidas de prevenção secundária, que é a detecção precoce da doença. Então, daí a importância do rastreamento, que a gente sabe que quando detectado precocemente, o câncer de mama ele tem altas chances de cura. E por que rastrear o câncer de mama? Porque é uma doença frequente, é potencialmente letal, na sua fase inicial ela é assintomática, ela pode ser curada nessa fase e nós temos métodos diagnósticos por meio de exames poucos invasivos e bastante sensíveis
que conseguem fazer o diagnóstico nessa fase precoce da doença. Então, daí a importância de realizar o rastreamento, e esse rastreamento é com a mamografia. E quais são as recomendações do rastreamento nessa população geral? A gente está falando de pessoas que não têm, independente de fatores familiares ou pessoais que indiquem risco aumentado para a doença, que não teve nenhum achado de exame físico, ou seja, está absolutamente assintomática, e que também precisam realizar esses exames anuais de mamografia. Então, a idade de início a gente sabe que é motivo de debate, mas todo mundo concorda que esse rastreamento deve ser mantido até os 70 anos, pelo menos. A gente sabe que a expectativa de vida, eu vou aqui acrescentar, aumentou muito e que as mulheres hoje de 70 não são as do passado. E a gente tem que, então, prestar atenção na expectativa de vida dessas mulheres. Então, expectativa de vida acima de 10 anos, vamos manter o rastreamento, sim. E muitas sociedades falam a favor do início dos 50 anos, como é o caso do nosso Instituto Nacional do Câncer, o INCA, e outras também a favor dos 40 anos, do início a partir dos 40 anos, como a Sociedade Brasileira de Mastologia, a FEBRASGO, a Sociedade também Brasileira de Radiologia. E por que isso? Aqui eu peguei esse slide da dissertação de uma colega, Lorena, que apresentou a sua dissertação do mestrado profissional, cuja orientadora foi a doutora Maria da Conceição, e foi sobre o rastreamento aqui na Bahia. E ela chama atenção aqui para esse referencial teórico para a mamografia, que nessas revisões sistemáticas a respeito da eficácia do rastreamento, foi consenso a redução de mortalidade ao redor de 30% a 40% nas mulheres regularmente rastreadas na faixa etária de 50 a 64 anos, mas que também existem evidências relativamente consistentes e de boa qualidade que sugerem que a mamografia reduz morte entre mulheres de 40 a 74 anos de idade. Então, existe dado para os dois grupos de início de rastreio, a partir dos 40 e a partir dos 50. E as mulheres, aquelas mulheres de risco aumentado, é a mesma recomendação? Não. Nós vamos ter aí mulheres mais jovens, né, com um risco muito alto, principalmente as mutações BRCA1 e 2, e esse rastreamento ele deve ser iniciado mais precocemente e sempre com acompanhamento da mastologista. O que é que se recomenda para elas? Um autoexame a partir dos 18 anos. Lembrar que autoexame ele não é uma forma de rastreamento, ele não porque você já diagnostica numa fase palpável. O rastreamento, o objetivo é detectar a doença numa fase precoce ainda impalpável. Mas aqui para essas mulheres a gente tem essa recomendação, a partir dos 25 anos, ficar acompanhando semestralmente. O método diagnóstico aqui vai mudar, vai ser ressonância nuclear magnética associada à mamografia, também anual, a partir dos 25 aos 30 anos. Temos também que pensar que esse rastreamento ele deve começar numa idade de 10 anos antes da parenta que teve o câncer de mama. E aqui, nesse grupo, a gente discute realização de cirurgias redutoras de risco por conta do alto risco de desenvolver a doença ao longo da vida, como a mastectomia bilateral profilática e a salpingo-oforectomia após a prole constituída. E das outras mutações vão ter também outros segmentos diferentes para cada tipo delas. Então, aqui, o exame da mamografia, né, que é um exame padrão ouro, né, que ele combina sensibilidade e especificidade, é o único que visualiza bem as microcalcificações, que é um achado precoce do câncer de mama, e outros métodos que vão se associar a ele, como a ultrassom e a ressonância magnética. Diante de um diagnóstico, uma suspeita diagnóstica, vamos proceder com a biópsia. Essa biópsia ela pode ser guiada pela estereotaxia, que é a mamografia, se for um achado visto somente na mamografia, ou pela ultrassom, que é a forma que a gente procura sempre fazer se for um achado visto na ultrassom, por ser mais prático, mais rápido e um custo menor. E tem também as biópsias guiadas pela ressonância, quando alguns achados só são vistos pela ressonância.
Mas, como a gente sabe que o custo dessa biópsia ele é muito alto, sempre que acontece isso, nós voltamos para o ultrassom para fazer um second look e tentar encontrar alguma alteração na projeção daquela lesão para realizar a biópsia guiada por ultrassom. E aí se procede o estudo anatomopatológico, que vai confirmar ou afastar esse diagnóstico, e a imunohistoquímica, que tem um papel importantíssimo hoje no prognóstico e no tratamento do câncer de mama. Essa imunohistoquímica, nós vamos utilizar anticorpos que vão identificar contraproteínas e vão identificar essas proteínas para caracterizar os vários subtipos de tumor, confirmando o tecido de origem, distinguindo também situações de um tumor metastático, de um tumor primário, auxiliando no prognóstico, porque os subtipos eu vou mostrar, eles são diferentes em relação à agressividade, avaliando a resposta à terapia e analisando também o tumor residual pós-tratamento, naquelas pacientes que começam o tratamento com o tratamento sistêmico e depois realizam a cirurgia. E aqui no Brasil, no Ministério da Saúde, nós fazemos a caracterização dos receptores de estrógeno, de progesterona e do receptor do fator de crescimento HER2. São os principais. E como é que a gente classifica esses tumores, né? De acordo com esses resultados da imunohistoquímica, os subtipos do câncer de mama, eles podem ser classificados em tumores com receptores hormonais positivos e HER2 negativos, que são os ditos luminais, que são a maioria, 60% na pós-menopausa e 50% na pré-menopausa. É um grupo bastante heterogêneo. A gente vai ter os que são mais sensíveis à hormonioterapia, como os luminais A, e alguns também sensíveis à quimioterapia, como o luminal B. Os que expressam receptores de HER2 na membrana celular, e esses são um subtipo mais agressivo, eles podem também apresentar receptores hormonais e serem considerados triplo positivos, e eles têm uma grande sensibilidade às terapias-alvos anti-HER2 e também à quimioterapia. E os de pior prognóstico são os triplo negativos, cujas células não apresentam receptores nem de hormônio e nem HER2. Eles têm um comportamento mais agressivo, são mais sensíveis à quimioterapia, não respondem à hormonioterapia, são também sensíveis, têm mostrado à imunoterapia, e são mais comuns em mulheres afrodescendentes e na pré-menopausa. São tumores de mulheres mais jovens. E aqui essa ilustração dos subtipos moleculares, a sua incidência, né, mostrando aqui que os luminais são os mais presentes, esses triplos negativos, eles têm uma incidência menor, de 10% a 20%, a expressão de receptor aqui ausente, aqui fortemente presente, aqui podendo ter ou não nos HER2, o Ki67, que é o índice de proliferação celular baixo no luminal A e mais alto nos demais. O grau também histológico costuma ser alto nesses triplo negativos e você vai ter um baixo grau nos luminais A, como também o prognóstico melhor, uma boa resposta à terapia endócrina, nos HER2 sempre as terapias anti-HER2 e os triplo negativos a quimioterapia. E aí nós passamos para o estadiamento, porque para tratar o câncer de mama nós precisamos saber como é que está a extensão dessa doença. E nós utilizamos a classificação do TNM, que vai determinar o tamanho do tumor, o acometimento dos gânglios ou nódulos linfáticos e a presença ou não de metástases. Resumidamente, um estádio 1 é um tumor com até 2 centímetros, sem linfonodos comprometidos, é um estádio clínico inicial. O estádio 2 são tumores maiores que 2 centímetros, que podem ou não ter linfonodos comprometidos, mas são linfonodos móveis. E o estádio 3 são os casos mais localmente avançados, tumores maiores que 5 centímetros, linfonodos axilares comprometidos. Outras cadeias também podem estar presentes. Eles podem estar fixos. Esse tumor pode estar invadindo a pele, a parede torácica. E, por último, quando você já tem metástase à distância, fora da mama, é o estadio clínico 4. E a última edição, a 8ª edição da JCC, ela entendeu essa importância desses fatores biológicos e incorporou esses fatores para fazer também uma avaliação prognóstica. Então, nós temos a avaliação da localização e extensão da doença, que usa aqueles critérios que eu falei, TNM, e nós vamos estadiar clínico, antes da cirurgia, e o patológico na peça cirúrgica.
E também vamos fazer a avaliação prognóstica utilizando o grau histológico, os receptores de estrógeno e progesterona e de HER2, também o prognóstico clínico e o prognóstico patológico. E aí, vamos chegar agora no tratamento. E essa lei aí de 2012, de novembro de 2012, ela fala que o primeiro tratamento da paciente com neoplasia maligna comprovada, ele tem que ter início em 60 dias. E isso é muito importante, porque a gente sabe que o prognóstico vai mudar. A sobrevida cai quando você começa a tratar essas mulheres com 4, com 6 meses. Então, a partir do momento do diagnóstico, a biópsia comprovada, você deve estar começando, seja qual for o tratamento indicado, em até 60 dias. E qual é o objetivo do tratamento? Então, se você tem uma doença localizada, esse tratamento vai visar a cura, e ele vai combinar diferentes modalidades. A cirurgia, a radioterapia, a quimioterapia, a terapia-alvo, a hormonioterapia, etc. Quando a doença já é metastática, ele aí vira um tratamento de caráter crônico, para prolongar a sobrevida e sempre pensando em melhorar a qualidade de vida. E nós temos linhas de tratamento sequenciais que vão sendo usadas à medida que vai se avaliando a estabilidade da doença ou a progressão ou a remissão dessa doença. A cirurgia, ela busca remover o tumor e os tecidos proximais, ou seja, a gente precisa ter uma margem de segurança, né, a segurança oncológica da cirurgia, e quanto mais precoce a intervenção, você vai ter um resultado satisfatório melhor. Você tratar tumores menores, você tem um resultado estético melhor, e também para o sucesso do tratamento. Frequentemente, você não faz só a cirurgia, ela vai ser combinada com alguma outra modalidade, como a radioterapia, a terapia sistêmica, a depender do caso da paciente, para aumentar a chance de cura dessa paciente. Esse slide aqui mostra a evolução do tratamento cirúrgico. A gente saiu de um panorama, quando se começou a se falar em câncer de mama e tratamento cirúrgico, da era de Haussett, para cirurgias extremamente radicais, que retiravam a mama, os 2 músculos peitorais, toda a cadeia linfática, com uma morbidade elevadíssima. E viu-se que isso não era suficiente, que mesmo assim a doença recidivava. Ou seja, mudou-se o pensamento para um pensamento de que a doença ela não é só local, ela já é sistêmica também no início, e aí veio a era dos tratamentos sistêmicos, com uma revolução dos resultados de sobrevida das pacientes tratadas. Então, nós passamos dessas mastectomias ultra-radicais para mastectomias radicais modificadas, preservando os peitorais, e hoje a gente faz muito a mastectomia preservadora de pele, porque ela facilita a reconstrução mamária imediata. Então, sempre que possível, óbvio que vai avaliar o caso clínico da paciente, a gente procura preservar toda a pele, e às vezes até a areola e papila, e proporcionar a essa mulher uma reconstrução no mesmo ato cirúrgico. E sempre que possível, mais ainda, ofertar a cirurgia conservadora, que se mostrou um tratamento tão seguro quanto as mastectomias e com a vantagem de não ter a mutilação da retirada da mama. E aí veio a era das oncoplásticas, né? E eu chamo a atenção também para a reconstrução mamária, que hoje cada vez mais se incentiva, que a gente associa técnicas de cirurgia plástica para obter um resultado estético mais favorável e, no mesmo ato, simetrizar outra mama, porque não adianta a gente fazer a retirada do tumor, deixar aquela mama que operou bem, mas você criar uma assimetria e, esteticamente, isso não vai funcionar. Então, nós temos técnicas que são utilizadas para realizar essa simetrização e que também é garantido por lei. E aqui, esquematicamente, uma reconstrução com utilização de prótese. Olha que a gente preserva aqui o músculo peitoral, e embaixo desse peitoral nós vamos colocar o implante de silicone ou o implante expansor e depois trocar por um implante definitivo. E aqui estão as leis da reconstrução mamária. Então, as mulheres do SUS, elas têm direito garantido a realizar o procedimento imediatamente após a retirada do tumor. Claro que se houver as condições clínicas e a paciente apresentar os requisitos necessários. Essa lei, ela foi alterada, a lei de 99, que dava garantia à reconstrução, mas não dava um prazo. E hoje
sempre que possível, é para se fazer essa cirurgia no mesmo ato. E também a lei de 2018, que oferece a cirurgia plástica reconstrutiva nos casos da mutilação decorrente do tratamento do câncer, que é a simetrização, como eu falei. Também houve uma grande evolução no tratamento cirúrgico da axila. A gente saiu da remoção sistemática dos linfonodos com aquele risco e aquela morbidade que acompanha a mulher ao longo da sua vida, que é o risco do linfedema, para realizar hoje a biópsia do linfonodo sentinela, que é o primeiro linfonodo que recebe a drenagem do tumor. E hoje é um padrão ouro, porque a gente sabe o quanto essa cirurgia é segura, que faz a avaliação do status axilar, do prognóstico e preditiva para orientar os tratamentos. Então, se faz um exame prévio, uma marcação, que pode ser com a medicina nuclear, usando o tecnésio marcado, ou o corante azul, ou ambos, que em algumas situações a gente quer associar as duas técnicas para ter uma maior amostragem, como é o caso das pacientes que passaram por um tratamento neoadjuvante. E aí, com essa sondinha, a gente encontra o linfonodo que vai captar aquele material, ou a gente visualiza ele corado com azul. E hoje, até 2 linfonodos comprometidos, você pode preservar o tratamento daquela axila, desde que ela vá fazer uma cirurgia conservadora ou uma radioterapia após. Isso mostrou que a radioterapia, no estudo Amaros, ela teve menos linfedema do que o esvaziamento axilar. E a radioterapia, ela vai ser complementada sempre após as cirurgias conservadoras, né, para diminuir a chance de recorrência, é o que dá segurança a esse tratamento em comparação à mastectomia, e também ela pode ser realizada nas vias de drenagem linfática. No caso das mastectomias, só nos casos de tumores maiores que 5 centímetros ou com grande comprometimento linfonodal, ou também ela pode ser usada nas situações de metástase, para uma metástase, uma oligometástase, uma metástase cerebral. Então, é um tratamento que é utilizado em diversos cenários como uma terapia complementar ao tratamento cirúrgico, e o intuito é reduzir o risco de recorrência da doença. Aqui, esquematicamente, nós temos uma ilustração, né, onde os feixes estão voltados, tentando... isso aqui passa por um planejamento, com cálculo de dose por um físico, com exame de imagem, com tomografia, para direcionar o tratamento para atingir apenas a mama e a axila, quando necessário, poupando os demais tecidos. E hoje a gente tem aparelhos bem mais modernos, com bem menos efeitos colaterais desse tratamento, com resultados muito bons, tanto do ponto de vista estético e mantendo também os resultados de segurança oncológica. E, por fim, chegamos ao tratamento sistêmico, que pode ser dividido na neoadjuvância, que é feita antes da cirurgia, no pré-operatório, ou na adjuvância após a cirurgia. Esse tratamento, quando ele não é metastático, né, quando é a fase inicial, ele vai combinar, então, a cirurgia, radioterapia sistêmica, e aí a gente vai avaliar qual é o tipo de terapia sistêmica que a gente vai indicar, a depender do subtipo do tumor e do estadio da doença. Então, o tratamento sistêmico neoadjuvante, o intuito é reduzir o tamanho do tumor para buscar um melhor resultado cirúrgico e também para testar a sensibilidade da doença aos medicamentos. O adjuvante, ele busca eliminar possíveis células malignas que estão fora do tumor, que são aquelas situações que que as células ainda não viraram metástase, não são vistas em exames de imagem, são incapazes de reconhecer a presença dessas células, então é considerado um tratamento de doença microscópica, e o intuito é diminuir a chance de recorrência do tumor. Quais são as modalidades? Eu venho falando, então, é a terapia hormonal, para aqueles casos que têm os receptores hormonais no interior das células malignas, a quimioterapia, que vários subtipos vão poder se beneficiar
então ela pode também entrar em diferentes fases do tratamento, vai depender também do contexto dessa paciente, ela entra também no contexto metastático. As terapias-alvo anti-HER2, que são medicamentos que, para aquelas situações que apresentam a hiperexpressão dos receptores de HER2 no tumor, e existem outras classes e cada vez mais novas classes, as pesquisas sempre avançando, então nós temos inibidores de ciclina, de PARP, imunoterapia. E eu volto aqui para falar um pouco do tratamento neoadjuvante, lembrando que ele entra naquela fase em que os tumores são localmente avançados e que você não consegue operar no início. Então, tumores especiais como carcinoma inflamatório, tumores volumosos e que tenham linfonodos comprometidos, muito comprometidos, fixos, ou em outras cadeias, ou tumores que invadem pele. Então, assim, a gente começa o tratamento sistêmico não só para tornar a doença operável, mas também porque a gente sabe que nessa fase o risco de ter essa doença microscópica circulante é muito maior. Ou o tumor é operável, mas a gente quer mudar a nossa programação cirúrgica. Então, ou ele é um tumor que tem um gânglio positivo e você faz o tratamento tentando tornar esse gânglio negativo e realizar a biópsia do linfonodo sentinela. E isso a gente acontece muito nos tumores HER2 e triplo negativos, que são bons respondedores. E eles, nas situações do T2 acima de 2 centímetros e com gânglio clinicamente negativo, positivo, a gente sabe que hoje deve-se começar o tratamento desses tumores pelo tratamento sistêmico. E quando você quer também mudar a programação de uma cirurgia, um tumor grande na mama, que se ela responder, eu posso oferecer uma cirurgia conservadora e evitar a mutilação. Ou quando são pacientes de alto risco para ter uma doença hereditária, que vão se beneficiar da cirurgia profilática, e a gente tem um tempo para ter o resultado desse teste e fazer uma programação cirúrgica já definitiva para essas pacientes. Já o tratamento adjuvante, ele vai avaliar o risco individual de recaída, e a gente tem hoje, inclusive, os testes genômicos, né, que avaliam se essa paciente ela tem um risco e um benefício com o uso da quimioterapia para aquelas situações dos tumores hormônio responsivos, e é que a gente fica na dúvida se vale a pena adicionar quimioterapia ou não. Pelo status clínico, né, que muitas comorbidades podem impedir de fazer a quimioterapia, a sensibilidade prevista ao tratamento, a magnitude do benefício que eu citei e a toxicidade que a gente sempre tem que levar em consideração. E aí eu vou concluir falando um pouco do nosso serviço lá, o serviço de mastologia do Hospital Aristides Maltês, que é um centro de referência em oncologia, onde a gente atende inúmeros casos. Então, no ano de 2022, foram mais de 1.000 casos novos de câncer de mama, mais de 1.400 matrículas novas, 11.000 consultas, mais de 1.600 cirurgias realizadas, biópsias. E a gente observa que, infelizmente, a gente ainda recebe muitos casos localmente avançados. Isso foi até um motivo de motivação minha para trazer aqui para o mestrado a possibilidade de uma pesquisa, porque é uma instituição que a matrícula é feita através de uma ligação. Então, assim, é voluntária. A pessoa que tiver a suspeita do câncer, ela não precisa já ter a biópsia confirmada. Ela pode ter uma imagem BIRADS 4 ou 5, que é altamente suspeita, e a gente faz toda a investigação lá. Os casos que não são confirmados, a gente vai dar alta, ela continua fazendo a mamografia no hospital, e pelo fluxo normal, se houver novas suspeitas, ela volta para o serviço. E a gente observa que, mesmo assim, né, essas mulheres aí que estão sendo rastreadas, elas não estão chegando no momento oportuno do diagnóstico precoce, onde tem a maior chance de cura. E aí a gente criou, né, um mutirão rosa. Criou, não, a gente já faz mutirão, já tem uma expertise em realizar mutirões, mas esse especificamente, que é com a parceria do Instituto Protege, a gente já realizou 2 esse ano e vai realizar o 3º agora, no dia 11. É um mutirão voltado para facilitar acesso às mulheres que estão com suspeita de câncer confirmada, suspeita confirmada que eu digo, exame de imagem, ela não precisa ter a confirmação da biópsia,
E no dia do atendimento, ela vai passar pelo mastologista, vai fazer mamografia, ultrassom, biópsia, e todos os casos que forem, que tiverem indicação de dar seguimento à investigação, eles vão ser matriculados no mesmo dia. No último mutirão, a gente identificou 44 casos. A gente abre para 100, 115 consultas. A gente começa realizando as mamografias uma semana antes, para os casos que já vêm com possibilidade de complementar com a ultrassom, já fazer a ultrassom no mesmo dia. E assim, é uma forma de oportunizar, né, de facilitar o acesso a um diagnóstico mais rápido e o início do tratamento também mais precoce, com o intuito de ajudar a salvar vidas. Então, acho que essa a grande mensagem aí para esse Outubro Rosa, essa conscientização. E eu termino aqui agradecendo a todos pela participação, mais uma vez ao convite honroso para falar aqui com vocês, e estou aqui à disposição também para perguntas. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada, Ana Cláudia, pela ótima apresentação. Nós vamos fazer uma rodada de perguntas aqui com a nossa audiência e também com o pessoal que está no chat. Então, eu abro a primeira pergunta. Aqui. Bom dia a todos. Muito obrigado, Ana, pela aula extremamente didática e atual sobre o conteúdo do teu trabalho com a área de câncer, sobre a área de doenças infecciosas e hematogênicas. Então, a atuação dedicada à parte de detecção molecular avançada e IgS. Eu queria saber como é que está essa questão para a detecção de câncer de mama e para avaliação de diagnóstico. Recentemente, com o episódio familiar, foi oferecido um teste que estava em torno de 17 mil, que era um teste de expressão gênica de 21 genes relacionados. O que eu acho que é muito exagerado esse valor. Entendo a condição, porque está relacionada à patente, eu vou fazer uma revisão, tem que ser enviado o material para fora, mas eu queria saber como está o desenvolvimento disso internamente aqui no país. E obrigado mais uma vez pela bela apresentação. Obrigada pela pergunta, é muito pertinente. Então, foi aquele teste genômico que eu comentei, que ele não é disponibilizado nem no SUS, nem pelos convênios, e ele é feito realmente fora. É chamado Oncotype. Ele estuda 21 genes, e ele vai avaliar o risco da paciente e a possibilidade dela, de se ela vai se beneficiar ou não da quimioterapia. Aí, isso vai depender do caso que estiver sendo enfrentado, né? Então, são as pacientes que têm receptor de hormônio positivo e HER2 negativo, e nós vamos ter identificações de mulheres pré-menopausa e pós-menopausa, com ou sem gânglios, e aí sempre que houver uma dúvida que essa mulher tem um risco alto e uma chance de que ela pode se beneficiar da quimioterapia, é colocada a possibilidade da realização desse teste para se ter uma informação mais adequada, né? E algumas vezes você pode tirar aquela paciente que você faria quimioterapia desse tratamento e só tratar com a hormonioterapia, que a gente sabe que as mulheres que têm receptor hormonal positivo, elas respondem muito bem ao tratamento com hormonioterapia. Tem um estudo brasileiro, que é do pessoal do Pérola Baito, que avaliou o custo desse teste aqui no Brasil, e ele teve um bom resultado, mas porque qual é o racional? Então, ele, dentro da instituição, ele viu quantas mulheres você poderia tirar, o custo que você tinha com essa quimioterapia e o custo com o exame. Mas a gente ainda não dispõe realmente desse exame, é um custo particular, mas que ele tem realmente um papel importante no tratamento das pacientes, né, na definição, né, da conduta. Obrigada. A gente tem uma pergunta aqui do chat, eu vou fazer e depois a gente volta para a Vitória. Bem, muitas pessoas aqui elogiando a sua apresentação, parabenizando pelo seu trabalho. Depois eu vou falar um pouquinho das pessoas. A gente tem uma pergunta aqui do Jorge Souza. Bom dia, parabéns pela apresentação. Minha mãe se encontra em tratamento
de ICA de mama e tem sido submetida a quimioterapia, paclitaxel e imunoterapia. A senhora pode falar um pouco sobre os resultados no tratamento com imuno, no caso, e pembrolizumab? Então, são para os tumores triplo negativos, né? Que mostrou realmente uma melhora da sobrevida dessas pacientes triplo negativos com a utilização da imunoterapia, o pembrolizumab. Provavelmente ela teve uma indicação e está realizando o tratamento, então assim uma aposta, né? Que tem sido tem trazido bons resultados para esse cenário, para esse grupo de mulheres com triplo negativo, com subtipo triplo negativo. Sim. E a gente já tem esse acesso pelo SUS ainda não, né? Não, é outra questão sensível, são essas drogas, né? Poxa, eu não tenho o valor exato, mas é um tratamento caro, bem caro. Aproveitando, eu passo a palavra. Eu vou ficar devendo esse valor. Eu vou na mesma linha de todos, parabenizados, realmente uma apresentação fantástica. Obrigada. E algumas preocupações, né? Eu fiquei feliz quando eu vou citar um caso de uma pessoa da minha cidade, no interior, Quaraci, em que ela foi detectada recentemente com câncer de mama e me pediu para uma ajuda, aquela história de ajuda, eu vou ver como é que vou ajudar e tal. Claro, eu tenho que ter responsabilidade com relação à regulação, você não vai estar furando fila nem nada aqui. Mas para orientar, eu lutei, tinha uma dificuldade, no que diz respeito, viu, uma coisa que eu acho que é interessante, as etapas, eles não sabem. Uhum. Essa paciente chegou aqui essa semana, quando ela me procurou, através de uma cunhada minha, eu entendi o cara, uma pessoa amiga lá do interior, eu disse, olha, eu fiz uma mamografia e deu positivo. Ponto. E aí? Ela disse, eu estou aguardando um contato. Você aguardando contato de quem? Ela não sabia. E aí, eu liguei para a Delvônia. A Delvônia Mita, o que acontece é que o contato tem que ser lá da secretaria do município. Né? Delvônia, se puder vir aqui e tal, a gente vê como é que é, eu procuro verificar, porque quando se faz esse rastreamento, é o Estado mais ou menos que assume. Então, como você falou, tem um tempo para... Mas essa pessoa não sabia nada. Aí eu liguei para a secretária municipal de saúde. Aí ela imaginou que na mesma hora eu estava tentando, vamos dizer assim, fazer um bypass. Eu disse, não. Eu quero entender que é para explicar para essa pessoa. Ela não tinha explicado. Eu disse, não, ela tem que ir para Salvador. E aí eu vi que ela já tinha feito uma biópsia. Essa biópsia estava no SICAM. Só que o SICAM não faz marcadores. Tem que ir para o Maltês. Como também não faz o Hospital da Mulher. Vai para o Maltês. E aí eu fui tomar pé. E eu disse, pelo menos eu vou ajudar em alguma coisa. Então, liguei para o patólogo da vida. E Rosela, meus colegas patologistas, e aí passou esse nome, né? Tentaram identificar que tinha esse nome, tá? Que tinha feito essa biópsia. Eu disse, olha, a biópsia já tem um resultado, e você tem que pegar esse resultado e levar à Secretaria Municipal lá de Quaraci. Aí eu liguei para a secretária. Aí a secretária que agendaria isso. E aí ela entrou numa regulação e foi para o Hospital da Mulher. Estou contando como aconteceu. Só que no Hospital da Mulher, quando ela veio, ela teve a consulta e ela estava com a impressão, ela sai ontem, anteontem, que ela havia fazer a cirurgia dela, que era cirurgia. E ela chegou aqui, não, era consulta com um cirurgião plástico, alguma coisa para ver a questão da simetrização, né? Como é que é? Simetrização, Da reconstrução. Da cirurgia, era uma coisa pré, né? E ainda assim, isso só avançou porque quando eu entrei no circuito, eu conversei com eles, que eles tinham que pegar esse material e ver uma maneira de levar no Maltês já para poder antecipar, para fazer os marcadores, você liga, porque eu acho que esse tempo não está. Eu acho que uma coisa que era fazer um estudo, esse itinerário epidemiológico, tem que se estudar. Tem que se estudar e cobrar isso. Né? A outra coisa, veja bem, essa moça está a 450 quilômetros de Salvador. Por que não fazer em Itapuru?
Sim. Por que não estimular a descentralização disso? Por que tem que vir para aqui? Aí você entra num carro lá da prefeitura, tem um custo, às 9 horas da noite, sai arrebanhando todo mundo, para chegar aqui 3, 4 horas da manhã e ficar numa fila ou do Maltês ou do Hospital da Mulher, ou seja, da onde for. É uma coisa triste. Eu tinha visto isso, eu tinha até comentado aqui numa sessão que eu disse no Bahia também, chamava a van do câncer, o carro do câncer, esse termo pejorativo e tal. Passou 60 dias que a lei pré-Covid. Então, veja só, então, é essa preocupação que eu tenho, é essa coisa que talvez no momento que foi feito, eu tive uma situação complicadíssima na minha vida. Eu tenho uma irmã que está com uma sequela, né, com um linfedema enorme. Ela fez uma mamografia. Eu vi a mamografia terrível, a qualidade da mamografia que foi feita na época ela não estava viva, era muito péssima. E ela não me disse nada, e quando eu vi, ela já tinha um câncer, e teve que fazer aqui para o Hospital Santa Isabel, o João Gabriel Colégio, tem um esvaziamento. Até hoje, não tem tema, vem sofrendo, não tem tratando, então, ela é positivo ou negativo, e o receptor de sódio positivo está sendo tratado lá. Foi a melhor coisa que foi feita, acompanhar muita runa. Né? Então, eu acho que uma coisa é verificar isso. Eu acho que eu avaliei uma dissertação de mestrado, avaliar o rastreamento, número 1. E onde é que estão os gargalos? Vejam vocês, onde estão os gargalos. Eu, para identificar a biópsia, coisa assim, foi complicado, porque não tinha um protocolo, uma coisa que fizesse ligações. Então, eu acho que queria fazer alguma coisa. Eu tinha sugerido a Guilherme, foi feita uma dissertação para câncer de colo no útero. Eu acho que tem que fazer também para mão agora. Até porque temos uma lei, né? Fazer esse rastreamento, esse itinerário epidemiológico. E aí, e ser realista. Nós estamos dando conta, né? Eu acho que ter só uma Maltês fazendo isso, e ainda bem que o nosso colega saiu, mas eu tinha falado com a Ana, eu já falei aqui numa outra reunião para o câncer de colo, eu acho que a Fiocruz da UFRJ tem que fazer isso. Eu acho que nós temos que propor ao Estado da Bahia, propor um projeto estruturante, envolvendo as 3 esferas de governo, federal, estadual, municipal, com a Fiocruz liderando, para a gente dar conta do famoso teste do Oncotype. A gente pode fazer, a gente tem sequenciador aqui, a gente tem muito bons. Então, isso não é bicho de 7 cabeças. Eu acho que a gente tem que fazer um projeto estruturante para a Bahia. Eu agora estou me livrei do Universal, me livrei da avaliação da Bolsa de IPP e acabei de chegar no Congresso dos Estados Unidos. Eu vou me debruçar, eu tinha escrito isso já nas minhas férias, quando eu estava em julho lá na Austrália, escrevi, mandei para a Clarissa, mandei para alguns colegas aqui, já falei com o Delboni, já falei com o Lucrécia lá do Hospital Roberto Santos, já falei com várias pessoas que a gente vai ter que marcar um seminário aqui para preparar uma proposta estruturante para a gente começar a fazer marcadores de mama, de intestino grosso e pulmão. E daí depois, né, para dar um retorno. Alguém me disse, se você fizer isso, você vai estourar o SUS. Claro, por causa do medicamento. Eu vi um tratamento por causa do medicamento. Né? Mas aí a gente não estoura o SUS. A gente tem que dizer, a biotecnologia, os cursos de pós-graduação, tem que começar a fazer desenvolvimento tecnológico para produzir no Brasil. Muito obrigado, parabéns. Desculpa eu ter me alongado, mas é uma defesa das mulheres, que eu acho que realmente é triste. Eu tomei esse exemplo, mas tem vários exemplos. Um exemplo negativo da minha irmã que ficou com uma sequela, um exemplo dessa moça que voltou ontem para Guaraci para saber quando ela vai voltar para a cirurgia. A outra aluna nossa, que é a Sálvia, que faz cirurgia reconstrutora imediata, né? Então, ela avaliou as mulheres que fizeram uma reconstrução imediata, né, do Maltês, e o que a gente viu que as mulheres negras, menos escolarizadas, são aquelas que não fazem, na verdade, a reconstrução imediata. Mais mulheres negras e menos escolarizadas, ou seja, são mulheres que também estão chegando no serviço atrasadas, porque elas não fazem porque elas chegam no estágio que não permite mais a cirurgia. Né? E aquelas outras que chegam num determinado estágio, que ainda é possível a cirurgia,
mas que marcar a reconstrução significa esperar 40, 50, 60 dias. Então, eles não querem esperar. Então, eles fazem a cirurgia, deixam de fazer a reconstrução, porque entre fazer a mastectomia e fazer a mastectomia com a reconstrução, prefere fazer só a mastectomia e não esperar os 60 dias que seria possível fazer a reconstrução. E também é muito difícil, né? Esse acesso a essa questão, assim, que melhoraria a qualidade de vida das mulheres. Bom dia, doutora Ana. Meu nome é Júlia. Queria, assim, agradecer sua aula, que até para quem é leigo foi uma aula muito didática, apesar da gente não captar tudo, né? Mas deu para entender bastante. E agradecer a doutora Intermaia pela deixa, porque quando eu estava, principalmente na parte em que a senhora coloca os dados do atendimento do Aristides, eu fiquei aqui me lembrando de uma experiência que eu vivi, né, com uma pessoa que trabalhava na minha casa e identificou um câncer. É uma pessoa que, apesar de ter esse perfil, né, da empregada doméstica, com pouca escolaridade e tal, era uma pessoa que sempre lutou muito, assim, por manter os exames periódicos e tal, e ela tinha se submetido a uma ultrassom, e aí fez a batalha para conseguir fazer a mamografia, porque é muito difícil fazer, né, é muito demorado, e quando fez a mamografia, identificou já um tumor grande. E aí ninguém entendeu por que na ultrassom não tinha aparecido nada. Quando voltou para fazer a ultrassom, com o mesmo médico que tinha feito a primeira vez, o médico falou para ela, isso eu tomei para mim e fiquei acompanhando ela. Eu ia junto com ela para tentar fazer todas as coisas. E eu, uma pessoa que eu considero acima da média de esclarecimento, né? De capacidade de compreender, de discutir, de questionar as coisas, né? E aí, eu estava na consulta com ela, porque eu estava com ela, o médico ficou, assim, meio sem jeito, né? Tipo, não entendi por que eu não vi esse tumor. E aí, bom, começamos a Via Crucis, né? Na época, o Hospital São Rafael ainda atendia pelo SUS, e aí eu comecei a ir com ela por todo esse processo da regulação, e uma luta, uma batalha, né? E aí, finalmente, depois que ela conseguiu entrar para o atendimento lá no São Rafael pelo SUS, aí foi excelente, né? O atendimento que ela teve lá na época foi o melhor acompanhamento e tal. Quando houve a mudança, né? O Hospital São Rafael mudou, né? Foi comprado e tal, e deixou de atender pelo SUS. Aí ela já tinha feito, o caso dela foi um que precisou fazer a químio antes, e aí teve uma redução assim, enorme do tumor, e a cirurgia foi teve bastante sucesso, né, na cirurgia. Até a cirurgia ela fez tudo na época pelo São Rafael. E aí, quando mudou, ela teve que passar a fazer o acompanhamento no Hospital da Mulher. Esse processo demorou meses e meses, sem ela conseguir voltar para fazer os exames de acompanhamento e tal. A cirurgia, ela não fez junto com a reconstrução. Então, ela fez a cirurgia primeiro, para depois fazer a reconstrução. Aí, para fazer a reconstrução, foi outra Via Crucis. E quando fez, inclusive, deu algum problema na cirurgia, não foi uma coisa muito simples, ou seja, ela tinha feito primeiro a cirurgia, depois fez a outra cirurgia. Aí, assim, eu estou dando esse depoimento porque realmente eu fiquei, assim, muito tocada pela luta que né, das pessoas para conseguir esse atendimento. Eu morei muito tempo aqui em Brotas e passava sempre cedo aqui do Sexto, e eu ficava vendo, né, aquelas pessoas assim naquela fila, faça chuva, faça sol. Na minha rua tinha um centro de acolhimento das pessoas que vinham para o interior. Então eu via bem cedo, porque eu saía para caminhar bem cedo, eu via assim essas vans chegando para as pessoas ficarem nessas casas que tem aqui em Brotas, tem muitas casas dessas de acolhimento. Então, assim, a minha pergunta é justamente essa, né? Que na minha vida, eu tive, inclusive, depois, nesse processo de acompanhar esse caso dela, eu tive uma crise de ansiedade, que eu nunca tive na minha vida. De acordar de noite, assim,
Então, assim, eu acho que esse é o grande ponto, né? É incrível como a gente avança na parte da ciência, mas essa parte do social e do atendimento é um funil, é um negócio assim que aí tá a diferença da vida e da morte das pessoas. É verdade. Porque ela deve a mim, né? A pessoa lá do interior deve que eu estou me termaia. Mas, assim, as pessoas... E para você entender esse processo, é muito difícil. É isso que o doutor Termaia falou. Sim, mas por que ela te deu essa ficha? Não, por que você tem que voltar lá e aí liga, não consegue falar? Esse é o ponto, né? Eu não sei o que se pode fazer em relação a isso, mas... Muito obrigada pelos comentários honrosos, vocês. Então, eu queria dizer que o sentimento é mútuo. Eu também tenho essa angústia, essa preocupação e vivencio isso, né, nos meus atendimentos de ambulatório e dou ali o meu melhor. E assim, eu viro assistente social junto com a paciente, enfim. Foi até a pergunta que eu trouxe, né, no mestrado, quando o professor falou de fazer um mestrado sobre isso, eu queria gerar um produto, né, eu queria entender onde é que estavam esses gargalos desse itinerário, por que pacientes não chegavam em centros que recebiam essas mamografias suspeitas, por que demoravam tanto, e eu queria gerar algum produto que facilitasse esse fluxo para a chegada delas, mas a proposta de 2 anos ficou difícil para eu fazer isso, né? Foi um comentário, mas não está esquecido, não. Tá guardado para a gente dar continuidade. E realmente, o que a gente vê, assim, tem um Siscan, né, que a pessoa realiza o exame, está lá, mas como é que pega? Tem uma que pega, que tem uma biópsia, mas para onde vai? Então, essa comunicação, essa facilitação, essa capilarização desses fluxos, ela precisa acontecer. Eu soube recentemente que às vezes faltam pessoas para estar olhando, porque os boletins estão lá, os boletins do Siscan estão lá com os registros das mamografias. Então, na verdade, o que a gente faz aqui no Brasil é o rastreamento oportunístico, mas deveria ser um rastreamento organizado. Então, realizou a mamografia dentro do período de rastreio e apareceu uma suspeita, convocar essa mulher para fazer a biópsia e encaminhar ela para o local de tratamento, de investigação. Então, isso assim, é um desejo também que eu vou levar adiante. E, por enquanto, eu vou fazendo, assim, dentro da minha área, o que está dentro das minhas possibilidades. E uma das medidas, assim, dos projetos que a gente criou foi esse mutirão, onde a gente, assim, faz uma divulgação enorme, né? A gente tem um apoio do marketing do hospital, do marketing do Instituto Protec, é uma entidade filantrópica também que tem esse objetivo de facilitar o acesso das mulheres com câncer de mama para iniciar o tratamento mais rápido, ter um diagnóstico mais fácil. E aí nós fazemos essa convocação, olha, você que está aí, fez sua mamografia, venha, nós estamos aqui, a marcação é aqui no Hospital de Xismal, não, é aberto para toda a Bahia, para toda a Bahia. E o último a gente recebeu, pacientes do interior recebe sim. E a marcação é por telefone. Essa fila que Júlia, né, mencionou, o hospital tentou abolir, né? A fila que tem agora é a que chega para quem vai atender, que está com sua consulta marcada, é aquela fila inicial, e aí vai sendo distribuído para os serviços. Mas a triagem ela é feita hoje por marcação por telefone. Então, alguns criticam a demora, mas insistindo, consegue. A gente tem atendido essas pacientes e no mesmo dia elas passam pela consulta com o mastologista, a gente realiza a biópsia na mesma consulta para quem não tem biópsia, a gente tem aparelho de ultrassom no nosso ambulatório e a gente assim meio que amarra o fluxo de retorno delas, né, para estar voltando ali com aqueles resultados, para justamente priorizar esse início do tratamento dentro dos 60 dias ou até antes, quando é caso cirúrgico, a gente consegue até 30 dias. Então, agradecer e deixar realmente essa mensagem, vamos unir forças, né? O nosso mestrado tem muita gente interessada em pesquisa em câncer de mama,
e a professora Darise até lançou, vamos criar um grupo de câncer de mama, o professor Mittermeier trouxe aí agora uma proposta fantástica e eu queria me colocar aqui à disposição como um projeto aí de pesquisadora que está começando, mas que com muito desejo, muita vontade de ajudar, de contribuir aí com o tratamento e a evolução e a melhora das condições dessas mulheres com câncer de mama, diminuindo essas desigualdades, tanto de acesso quanto de resolução, né, de sucesso do tratamento. São questões assim, muito sensíveis e essenciais, né, que precisam ser discutidas. E é bom a gente estar aqui nesse grupo. Doutor Mitter vai fazer mais um comentário. Eu só um comentário, porque veja só, eu acho que é fundamental ver esse itinerário epidemiológico para tomar algumas decisões políticas. Uma delas, sem sombra de dúvida, é descentralização. Veja só, o estado da Bahia tem, salvo engano, 14 a 15 milhões de habitantes. Nós temos 3 uruguaios dentro da Bahia. Né? Uma área geográfica enorme. Então, por que uma paciente... E olha só, a prefeitura não tem. Quando vê um carro, e aí, se tiver 3, 4... não dá para ir porque já está ocupado com outras pessoas. Como é que uma pessoa tem que sair de Quaraci a 450 quilômetros para vir para aqui fazer um tratamento? Se eu posso estimular isso, criar uma estrutura lá em Ilhéus, em Itabuna, né, que tem condições de fazer isso. Por que não fazer isso no oeste baiano? E aí atrelar com as universidades estaduais que nós temos, né, com essas universidades estaduais, criar um mecanismo, porque, do contrário, vai ficar aquela história. A gente só tinha, historicamente, a Bahia, nós somos agradecidos ao Hospital Alexandre de Maltês, só que o Alexandre de Maltês. É verdade. Né? Eu vinha tensionando isso em debates na academia. Eu acho que eu vou até levar isso para uma sessão. Eu estou coordenando a Comissão de Saúde Pública da Academia de Medicina da Bahia. Eu vou levar esse debate para lá. Eu lembro que uma época o Fábio Vilas Boas era o secretário e eu fiz essas críticas. Eu disse, a gente tem que estudar o itinerário epidemiológico. Nem tinha pensado em câncer de mama, então não é a mesma coisa. Né? Então, que criar essas policlínicas, estimular cirurgia lá no interior, né? Criar, dizer, olha, você vai para tal lugar. Eu acho que a gente precisa fazer isso, a gente quer cuidar das pessoas. Muito obrigado, mas vamos trabalhar juntos, sim, né? Fazer um grupo, criar um projeto estruturante para a atenção, né? Integral ao paciente com câncer de mama. Não, câncer de modo geral. Precisa de políticas, né, de saúde pública. Parabéns e um abraço. Obrigada, eu que agradeço mais uma vez. Bem, eu quero falar de alguns comentários aqui do chat e 2 perguntas também, uma pergunta que passou e uma outra que chegou agora. Então, Daniela Dantas, te parabenizando, da ótima palestra. Cláudia Silva, Ana é uma colega muito querida, excelente profissional. Colegas do PGPCT presentes. Obrigada. Neuma Rosário, Nailane Chaves, falando que foi uma palestra muito boa e muito bem explicada. Obrigada pela apresentação. Joab também, o nosso pós-doc, né, no PGPCT, palestra muito esclarecedora. Bem, deixa eu ver aqui mais. E tem muito uma obrigada pergunta, pelos comentários. E uma pergunta do Marcelo Figueiredo: qual a patogenia do processo inflamatório na carcinogênese mamária? E eu vou juntar com uma outra pergunta aqui também, e aí você também responder junto. Então, qual a patogenia do processo inflamatório na carcinogênese? E Jane Barbosa pergunta em relação à imunoterapia com uso de vacinas. Por exemplo, vacinas de células dendríticas, se já são utilizadas e qual a eficácia? Então, o microambiente tumoral, né, esse processo inflamatório, ele tem um importante papel e até tema que eu vou começar a me debruçar, que foi uma sugestão da minha orientadora, que a gente isso avaliasse o papel dessas proteases na progressão e também nas complicações cirúrgicas, né? Porque eu acabei escolhendo um tema cirúrgico para fazer a dissertação do mestrado.
Então, tem sim, hoje também se estuda muito os marcadores, né? Alguns colegas estão até avaliando o papel desses marcadores, desse microambiente, para ajudar a predizer, né, a resposta ali desses tumores e também orientar futuros tratamentos. E a outra pergunta, essa da vacina, essa eu não sei responder. Câncer de mama, né? Porque em outros tipos de câncer Sim, já existem pesquisas em relação a isso, tem muita coisa, né? sim. Para relação ao câncer de estímulo mama, eu não forte. sei dizer se tem algum estudo. Vou te dizer que em câncer de mama também não É. sei, não. Mas fica aí a sugestão, né, para a gente. Exatamente. E eu queria te fazer uma pergunta também. Você comentou um pouco durante a sua aula na questão do diagnóstico, né? De começar a fazer os testes de rastreamento com 40 anos ou com 50 anos. Acho que isso me parece ser uma certa polêmica, assim, Uhum. né? O que está sendo discutido atualmente e o que é utilizado no SUS? Então, no SUS, o Ministério da Saúde, ele preconiza o início a partir dos 50 anos. A justificativa é que, quando você começa, o impacto nessa fase, ele é maior. A diminuição da mortalidade, até mostrei um dado ali, né, em 30% a 40%. Mas a justificativa para quem começa a partir dos 40 anos é que também houve impacto nessa faixa etária. E o que chama atenção aqui na nossa população brasileira é que parece que a gente tem um maior número de mulheres jovens com câncer de mama. E, recentemente, no final do ano passado, eu até participei de uma consulta pública sobre uma medicação e foi levantada essa questão da possibilidade de se levar essa sugestão de iniciar, de diminuir o início do rastreamento para que a gente possa ofertar mais diagnóstico precoce para as mulheres. Qual é a questão contra o início antes? É que tem muito sobrediagnóstico e acaba gerando muita biópsia, e aí aumenta custo, ansiedade, às vezes até cirurgias desnecessárias. Então, isso tudo vai para uma balança, né? E aí, quando você coloca também num nível de gestão, aí você acaba tomando uma decisão de algo que já é realmente confirmado, né? Recomendado e com resultado de impacto maior, que é nessa faixa etária dos 50 a 69 anos. Mas a nossa sociedade, a brasileira, né, de mastologia, ela preconiza a partir dos 40 anos, e eu, pessoalmente, também indico a partir dos 40 anos. Agora, sim, a gente tem que pensar que a gente tem também aparelhos hoje muito mais modernos do que tinha nesses estudos antigos, né, que geraram esse rastreamento lá atrás. Então, a gente hoje já está se avaliando a tomossíntese entrar também como rastreamento em mulheres de mamadença, já está se avaliando ressonância também em mamadença, porque essa mamadença é que causa essa diminuição da sensibilidade do método da mamografia e acaba ocultando e não visualizando tudo e dando resultados falsos negativos. E aí gera mais exames para você investigar mais e esclarecer melhor o achado e acaba também gerando biópsias. Mas, quando a gente fala assim, que se há impacto de mortalidade, mesmo que esse impacto não seja tão alto quanto os 50, 60 anos, eu acho que a gente tem que pensar, sim, em fazer mamografia antes. E assim, o SUS, ele não impede, a mulher, ela tem direito, ela pode fazer. Se ela Né? procura nessa faixa etária Isso, anterior, ela pode fazer. mais uma questão de novo, né, de saúde pública, da gente ter uma estrutura para receber essas pacientes e seguir, né? Porque se já tem essa dificuldade, né, que a gente sabe que existe, já foi discutido aqui, com as pacientes na faixa etária, né, quando isso se inicia mais cedo, é mais complicado. Né? Bem, mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Então, gente, eu agradeço muito a presença da Ana Cláudia, a presença do nosso público, a conexão conosco, com a doutora Conceição aqui representando o PGPCT, e a todos que estiveram aqui participando também no remoto. Muito obrigada, bom dia para todo mundo.
Bom dia também, muito obrigada a todos que participaram aqui remotamente, ao convite honroso, essa instituição que eu tenho um carinho, uma admiração enorme, instituição de importância nacional, e foi realmente assim um prazer e uma honra estar aqui hoje com vocês. Muito obrigada também por todos os comentários e perguntas enriquecedoras. Um bom dia a todos. Muito bom, Ana Cláudia.